Romeu Zema critica o aumento da taxa de juros e culpa Lula por alta da inflação. Já o ministro da Fazenda diz que a decisão do Banco Central já era esperada desde o ano passado. A taxa Selic, Rita, chegou ao patamar do governo Dilma, 14,25% ao ano. O mercado ainda espera aumento aí nos próximos meses. Eu só tenho que fazer uma correção aí. A taxa chegou nesse nível em outubro de 2016. A gente já estava no Temer. O presidente do Banco Central era o Ilan, porque a Dilma sofreu impeachment em agosto. Mas a taxa chegou nesse nível de 14,25 para consertar a crise que foi entregue pelo governo Dilma Rousseff, onde houve uma contabilidade criativa, um total desrespeito ao controle das contas públicas. É esse cenário de Dilma que a gente enxerga hoje. É a falta de comprometimento do governo com a gestão das contas públicas. Então você fala em inflação de alimentos, a inflação de alimentos, ela é sazonal, o agro, ele sofre influências de quebra de safra, por motivos climáticos, etc e tal. O problema do Brasil é a inflação estrutural provocada pela resiliência dos políticos em teimarem, em gastar mais do que o Estado ganha e não entregarem equilíbrio nas contas, ou pelo menos, um pequeno déficit. Mas o que tem acontecido é que esse déficit vem crescendo e agora no governo Lula a gente tem um déficit nominal de 1 trilhão, coisa que só aconteceu na pandemia. Então, eu repito, onde está a pandemia? E esse déficit nominal de 1 trilhão vem se repetindo desde o segundo semestre do ano passado. Então, essa crise começou, se a gente olhar como que a taxa de juros foi embora, isso tudo começou lá em abril de 2024, quando o presidente, de forma deliberada, rasgou o arcabouço fiscal e disse que iria gastar mais. Repito, brasileiros, pagamos essa inflação desde a redemocratização, pela falta de compromisso político de gestão das contas públicas. Não se iludam, quem produz a inflação, quem puxa os juros é o descontrole das contas públicas. É a falta de vontade política de entregar para a sociedade um país equilibrado. O gasto é muito e é mal feito. É um Estado inchado, é um Estado corrupto. E ponha na sua cabeça o que Ronald Reagan falou. Quanto maior é a mão do Estado em cima de você, na sua renda, porque aí eles vão cobrar impostos para tentar equilibrar, menor é a sua liberdade. William Travassos, juro alto para tentar conter essa inflação, o mercado ainda espera mais um aumento, o Zema deu mais uma cutucada, enfim, tem um monte de coisa aí que dá para analisar. Não, acho que o primeiro ponto, e talvez o mais importante, é a gente entender a fala do Zema. Ele está em campanha eleitoral, já entendeu que criando essa oposição ao Lula, ele consegue uma projeção nacional, que é o que ele precisa hoje, e ele está marcando esta bandeira. Eu vou trazer a fala do Zema, se você me permite, abre aspas, governo gastão, inflação nas alturas, para tentar conter os gastos, os juros subiram mais uma vez e já estão no nível do tempo da Dilma. Lula aposta na gastança para a reeleição, mas quem paga a conta somos nós, fecha aspas. Ele falou alguma mentira? Não. E nós estamos pagando essa conta em função da administração do governo Lula. Ô, Eduardo, bom, juro alto, para quem tem um dinheirinho guardado, até que tem alguma coisa boa nessa história, Tem um rendimento maior e tal. Agora, eu não sei como é que as empresas vão dar conta, como é que quem tem uma dívida vai dar conta, porque vai ficar pesado. Tá pesado, Vai ficar ainda mais pesado. Você sabe que é aquela famosa história entre a cruz e a espada. O juro alto, isso não é difícil para quem é leigo em economia entender. Ele frustra sonhos, da casa própria. Frustra sonho de um médio, até de um grande empresário de investir. Juros altos só fazem bem para quem tem dinheiro e pouca gente tem. Agora, eles são necessários, e dizem os técnicos, os entendidos do assunto, para segurar a inflação. E eu, Júnior, não tendo argumentos, qualidade, capacidade, qualificação para encarar esses técnicos, eu sou obrigado a concordar, porque eu ainda acho que a inflação é pior do que os juros altos para
a maioria da população que é muito pobre. Aí que arrebenta mesmo. Eu vivi, né, aqueles anos de inflação desenfreada. Eu já vi um juro Selic, salvo engano, em 99 a 49%. Então a gente passa por essas etapas e vai enfrentando. Inflação se combate com juro alto, eu não posso brigar com o Banco Central. E continuo achando que o Lula e o PT devem desculpas ao Campos Neto, que era o outro presidente do Banco Central. Porque era só anunciar e o pau comia, que ele estava a serviço da oposição e da destruição. E agora, com o indicado de Lula, Gleisi Hoffmann está na caradinha, o próprio Lula e tudo. Enfim, fica evidente, Júlio, que uma coisa é o discurso fora do governo, outra coisa é você sentado naquela cadeira lá, né, compadre? Seguinte, a partir de manhã as tarifas de pedágio em 4 praças da BR-262, entre Betim e Uberaba, no Triângulo, vão ficar quase 50% mais caras. A empresa Way assume o lugar da Consebra. Na Assembleia Legislativa, o projeto que cria a Agência Reguladora de Transportes em Minas deve fiscalizar fiscalizar os pedágios, segue sem acordo para votação. Ontem teve uma obstrução, é uma agência que fiscalizaria, então, que deve fiscalizar os pedágios aqui em Minas Gerais. O William, uma empresa pegou, mesma história da 040, né? Uma empresa pegou, não deu conta, não entregou nada, agora passa para outra, a outra vai cobrar mais, com a promessa de que agora vamos entregar, será? E vai investir 8 bilhões ao longo do contrato. Promete, Júlio, né? Mas alguém assinou o contrato, a NTT disse ok, tá valendo, é a regra do jogo e o reajuste está previsto. Então a gente não tem muito o que fazer. Eu vejo, por exemplo, o senador Cleitinho, em alguns casos, eu não vou lembrar agora, não sei se é Paracatu, enfim, que ele criou um atalho alternativo para burlar o sistema. Ele falou assim, deu uma banana para a NTT no vídeo, aí ele pega uma Kombi, o prefeito junto, prefeito sem cinto, um botijão de gás dentro da Kombi, assim, um conjunto de erros, mas ele está falando o seguinte, olha, inclusive, eu queria entender essa fala da turma que é contra o pedágio. Tudo bem, então nós somos contra, porque a gente já paga muito em PVA. Tá, e o dinheiro vai sair de onde, gente? Tem dinheiro para isso? Porque até que dentro da minha ignorância, pelo que eu entendo, não tem dinheiro para poder fazer o negócio tocar. E o Estado é incompetente na administração das estradas. Então você vai fazer uma terceirização, assina o contrato, os contratos de 2013 e 2014, as concessionárias não conseguiam cumprir ou não dava lucro e eles não conseguiam investir. Nesse modelo de contrato, todo mundo fala, o modelo é melhor, mas tem a previsão de aumento, aí não tem o que fazer, amigo. Ô Rita Mundim, é isso, né, que o William tá falando, ou tem algum outro caminho aí de raciocínio? Ô Júnior, eu quero voltar no tema anterior, porque eu tentei entrar e não consegui. Eu só queria acrescentar que a gente tem a política fiscal, que é exercida pelo governo, que é o controle das contas públicas. Na ausência de uma política fiscal bem executada, o Banco Central tem que lançar mão do instrumento mais perverso para controle da inflação, que é a alta de juros. Então, a inflação não se combate com a alta de juros. A alta de juros é o instrumento mais forte para segurar a inflação. A inflação se combate no primeiro momento com o equilíbrio das contas públicas. Política fiscal. Na ausência de política fiscal, a política monetária tem que entrar dessa forma avassaladora. É o que está acontecendo no Brasil. São gêmeos, univitelinos. A política fiscal dorme, a política monetária acorda. Os dois têm que ficar acordados o tempo inteiro. Sobre o pedágio, você quer comentar, Rita? A minha opinião é que o Estado não tem dinheiro. O que a gente tem que fazer mesmo é entender o projeto, ter transparência nos processos, cronograma e tudo com transparência. E a gente tem que pagar. Ou então continuar do jeito que está. E aí, Du? Aproveitar para saudar 3 vereadores de Belo Horizonte que não votaram aquele ticket de alimentação de 2.300 cacetado. Os 3 do Novo, né? O Braulio Lara, a Marcela Trópia e a Fernanda Altué, em quem eu votei para vereadora, então não perdi meu voto. Mas esse é um ponto. Outro ponto, ontem nós falávamos aqui da questão de Nova Lima, e eu falava que os vereadores e a prefeitura estavam errados nos focos. Tem que conversar antes de autorizar uma obra, tem que pedir contrapartidas e o mínimo de providências para evitar o estresse total. Eu recebi uma ligação muito respeitosa de um representante da Fundação Logosófica, que virá amanhã de manhã aqui na rádio conversar conosco pessoalmente.
que eles também estão preocupados com isso. Então, isso é Você bom. fala daquela obra que você citou ontem lá no Seis Pistas, que não né? tem um recuo para os alunos desse e que vai acabar de parar 6 pistas. Mas vamos ouvi-lo amanhã. E é muito bom saber que tem repercussão que a gente fala. Então, nesse negócio do pedágio, Júnior, eu vou repetir pela 1000ª vez que, em tese, é bitributação, porque a gente já paga IPVA, já paga aquilo outro. Mas no mundo ideal não devia ter, no mundo real tem que ter. Agora, o que cabe à Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, Ministério Público, todo mundo fazer? Ô Júnior, eu não posso fazer isso porque eu não tenho funcionários, instrumentos, recursos humanos e materiais para fazer isso. Mas o que alguém tem que fazer, Júnior, é botar o pedágio da Fernão Dias, que é a 381 Sul, né, para São Paulo, de um lado, o pedágio da Nascentes das Gerais, daqui para Divinópolis do outro, e falar assim, por que o da Fernão Dias é justo e o da Nascentes Gerais não é? Então, a partir daí, Júnior, não é você ser a favor ou contra, fazer desvio para não pagar pedágio. É você discutir se essa empresa que está assumindo agora, a 262, Júnior, está cobrando um pedágio decente ou não. Entendeu? Porque se eu disser aqui que o pedágio não está caro, os caras falam, você é um louco, Eduardo. Mas se eu disser assim, não, tá tudo certo. Vai acontecer o que aconteceu com a Via 040. Finge que assume, mas não assume. Isso, Júnior, é uma responsabilidade de quem tem equipes, salário e tempo para fazer. Você passa tempo pela 381, certo? Fernão Dias, exatamente. Quando você paga o pedágio da Fernão Dias, É R$2,90. você está sendo explorado ou não? Não, eu me sinto até... Eu acho ok. Porque senão você quebraria uma roda a cada viagem. Então é isso. Nesse valor eu acho ok. Agora, eu fui a Divinópolis pagando pedágio umas 4 vezes na minha vida, né? Divinópolis tá único. Toda vez que eu paro ali, eu falo, tô sendo roubado. Agora, nessa sensação 262 tem a previsão de quem usa com frequência pode chegar a um desconto de até 50% do uso no preço do pedágio. Usar muito. Não, então, hoje Muito pra cair mas o assim, preço, aí né? o Eduardo falou assim, a gente tem que discutir. A gente tem uma Agência Nacional de Transportes. A gente tem uma NTT que regulamentou, entendeu, Edu? Mas é preciso que o deputado estadual, o promotor mineiro e o defensor dos direitos humanos e o defensor ver se tá certo o cálculo. Ela pode errar. Gente, tem uma coisa chamada planilha. A planilha tem que ser exposta e tem que ser entendida por quem vai pagar. É só isso, simples assim. Então é abrir o projeto e discutir. Ok, é isso que falta no Brasil, transparência. E por que não tem transparência? Onde não tem transparência tem corrupção, tem alguém levando. Gente, mas isso já foi discutido no momento da concessão da via. Fizeram uma licitação, tem todo um processo em cima disso, já foi feito, não? Não, o processo é um leilão invertido onde leva o melhor preço. Agora, depois que a concessão não dá certo e ninguém é multado, ninguém é fiscalizado, tem que abrir tudo, tem que abrir. Gente, só pra fechar isso tudo, a gente falando de Supremo, com essa confusão, é briga de Lula com Zema, é juro alto, é pedágio mais caro e tudo. E aí, o Brasil ainda sobe 8 posições no ranking da felicidade. O brasileiro é diferente mesmo, né?